E é interessante ver as pessoas que têm tanto acesso à tecnologia, pasmem, né? Não aprender a falar inglês. Opa! Muito boa noite! Estamos em live, aqui é o Bruno Dantas Campos. Acabei de iniciar a live, 6º episódio número 6, para entregar para vocês as ferramentas que vocês vão utilizar para desbloquear a fala no inglês, para vocês falarem inglês de uma forma mais fácil, mais leve, mais tranquila. E é isso. Galerinha, se você está chegando agora, não assistiu nenhuma live, ou se você já vem acompanhando, mas perdeu algumas, volta lá, vai lá no Instagram, ou Bruno Dantas Campos, tá? E assista as outras lives, a 5ª, a 4ª, a 3ª, a 2ª e a 1ª live, porque elas são todas da mesma série, né? Série Ferramentas para Desbloquear Sua Fala no Inglês. Então são várias ferramentas. Nós vamos até a 8ª ferramenta. Então, aqui eu vou trazer uma ferramenta que ela é diferente das duas últimas, né? Na 5ª e na 4ª ferramenta, a gente tinha ali um complemento. Se você não viu qual era a 5ª e a 4ª ferramenta, a 5ª ferramenta era ouvir, né? Listening. E a 4ª ferramenta era repeat, né? Repetir. Então, primeiro veio a repetição, depois veio o escutar, ou ouvir, né? E interessante é que a gente hoje 2022, né? A gente está numa época de muita tecnologia. E é interessante ver as pessoas que têm tanto acesso à tecnologia, pasmem, né? Não aprender a falar inglês. Como assim? Eu tenho tanto acesso à tecnologia, eu assisto tanta coisa, eu vejo tanta coisa e sabe, eu não me interessei ainda por assistir, por aprender inglês, assistindo, ouvindo e tudo mais. Então assim, eu acho que cada pessoa que assiste um vídeo em inglês, um podcast, um YouTube, né, o Netflix, qualquer coisa, ou você escuta, né, um Spotify, vai ficar alguma coisa, é fato, vai ficar um pedacinho do inglês ali, vai ficar, tá? Mas não é tão efetivo, vai. Se fosse efetivo, todo mundo falava inglês, concorda? Eu acho que sim, eu acho que todo mundo falaria inglês se fosse efetivo esse lance de ficar assistindo, jogando em inglês e tudo mais. Você aprende porque você quer, porque você fala, nossa, eu tô muito querendo aprender porque eu preciso, por causa disso, pela necessidade. Se você perguntasse assim, Bruno, o que você acha? Todo mundo vai ter que aprender inglês no dia? Eu acho que sim. Eu acho que todas as pessoas elas vão aprender uma hora, elas vão ter que aprender. Porque o inglês ele tá se tornando uma coisa que, tipo assim, é um pré-requisito, ele não é mais um luxo, não é mais uma coisa que as pessoas que têm dinheiro sabem. Antigamente, quando eu era mais novo, era assim. Só meus amigos que tinham grana faziam um curso de inglês, ou viajavam para fora do país e aprendiam a falar. Então, hoje o inglês ele é algo extremamente assim, é quase que, eu já dei esse exemplo várias vezes, vou dar de novo, é quase que escovar o dente. Você quer ter uma boca saudável? Escova o dente. Você quer ter mais oportunidades no mercado de trabalho? Ser um pouco mais evoluído, ser diferenciado, ter algumas vantagens? Fale inglês. Então, falar inglês é ter vantagens hoje em dia na nossa sociedade, tá? Então, o episódio de hoje, o episódio 6, ele vai falar sobre usar a tecnologia ao seu favor. Porque só usar a tecnologia, beleza, mas usa ela a seu favor. As ferramentas, as técnicas que eu passei para vocês nas outras lives, você que chegou agora e está assistindo essa live, volta lá no Instagram aqui, ó, o Bruno Dantas Campos, assista os outros 5 episódios. São lives bem curtinhas, a gente está dando 20, 25 minutos, 30 minutos no máximo. E eu tô dando várias ferramentas, né? E o interessante é que essas ferramentas elas realmente funcionam porque funcionaram comigo, tá? Funcionaram com várias pessoas que eu já dei aula, né? Alunos que eu dou aula ainda. Então é interessante você fazer uso dessas ferramentas, tá? Faça uso dessas ferramentas para que você possa desbloquear a tua fala no inglês, beleza? Então vamos lá. O 6º episódio de hoje, a gente vai falar como usar a tecnologia ao seu favor. Então qual que é a minha dica de hoje para você? Qual que é a ferramenta? A ferramenta se você tem, obviamente, um celular com câmera, é o seguinte, para você desbloquear a tua fala no inglês. Pega o teu celular, câmera frontal, ou se você tiver muita extrema vergonha realmente, câmera de trás do celular para você não se ver. Porque tem gente que é assim, tá? Tem gente que tem muita vergonha e não consegue se ver, né? Enfim, coloca o celular para gravar no vídeo, depois você vai apagar, mas coloca lá para gravar e grava você falando inglês. É isso mesmo. Grave você falando inglês. Bruno, mas o que eu vou falar? Cara, pega um texto, pega uma frase, pega uma poesia, pega uma letra de uma música, canta essa música em inglês e assista. Depois que você
se assistir falando, você vai perceber, olha que coisa mais linda, você vai perceber os seus erros. E dali, e é desse ponto, vendo os teus erros no vídeo que você gravou, que você consegue extrair, tirar desse vídeo o que você precisa melhorar. E esse é o melhor jeito de se autoavaliar. Agora, no começo, né, você gravando você mesmo falando inglês, nessa ferramenta de hoje, você vai falar mal, vai errar, mas é legal porque é um mico, um erro que vai acontecer só com você em casa. Você sozinho, você com você mesmo. E aí quando você tiver que falar na frente das outras pessoas em inglês, ou com outras pessoas em inglês, você não vai cometer esse erro, né, na sala de aula, da escola, enfim, do curso de inglês que você faz, porque você vai estar acostumado a falar. Pensa comigo, você vai estar acostumado já. Então se você erra gravando um vídeo de você falando inglês, se você erra com você mesmo, sozinho, é uma vantagem, porque você corrige o que está errado e você vai falar na frente das outras pessoas ou com as outras pessoas em inglês, já não cometendo aqueles erros. Então, se liga nesse atalho, nessa sacada. Isso é uma ótima sacada, tá? Então, assim, essa parte dessa ferramenta, a primeira parte dela, é genial. Eu fiz comigo, alunos meus fizeram e funciona, realmente. Bota o celular para gravar, fala inglês consigo mesmo, canta uma canção em inglês, fala inglês, não quer dizer cantar, você pode declamar a canção, você pode ler a canção, a letra dela, leia devagar para você mesmo, assiste depois, veja os erros que você cometeu, corrija. Essa é a primeira parte. A segunda parte, de usar a tecnologia ao seu favor para desbloquear a tua fala em inglês, são podcasts. Todo mundo está familiarizado com isso, eu acho já, né? O que são os podcasts? Eles são registros feitos em áudio ou vídeo, tá? Então existe os audiocasts, né? E existe os podcasts, que são áudio e vídeo. Eles podem ser escutados no celular, no computador, qualquer lugar, né? Eles podem ser de curta duração, longa duração, mas eles têm se tornado uma forma assim ótima de aprender a falar inglês. Mas uma forma ótima mesmo. Bruno, mas eu sei que existem podcasts específicos para quem quer aprender inglês. Aí sim, tem discussões sobre a língua nesses podcasts, gramática, exemplos, tudo mais. Beleza, coisas do cotidiano, mas vai no podcast que é do seu interesse. Então assim, se você gosta de games, se você gosta de, sei lá, corridas, qualquer que seja o assunto, vá num podcast, procure um podcast específico da coisa que você gosta, da coisa que você tem interesse em ouvir, porque é diferente quando você ouve com interesse. E aí é legal porque é uma ótima maneira de treinar a habilidade de escutar e entender o que o cara está falando em inglês. Então quando você está assistindo ou ouvindo, né, o podcast, você treina a tua habilidade de escuta e de entendimento da fala. E é muito legal isso, porque você naturalmente vai, sabe, você vai treinando, se você quiser voltar, você volta, e você vai de novo ouvindo e entendendo o que eles estão falando, você vai entender o contexto. E aí é legal porque de certa forma, é algo muito prático, né? Tá no seu celular ali, você abriu, assistiu, ouviu. Tá no computador em casa, assistiu, ouviu. Então é uma forma muito instantânea, né? Você rapidamente você consegue pegar. É dinâmico, né? Porque, enfim, você pode ouvir sentado dirigindo o carro, você pode ouvir dentro do ônibus, você pode ouvir num trem, você pode ouvir na viagem, no engarrafamento, no intervalo de trabalho, no intervalo da sua aula. Você pode ouvir, enfim, aonde você quiser. Então, é muito legal isso. Tá, agora eu vou dar uma dica minha, assim, pessoal para vocês, tá? Que é um conselho, na verdade. Tá, Bruno, se eu ouvir podcast com gramática, vai ser bom para mim? Vai ter muito conceito linguístico, muita teoria nessa coisa, e eu acho que você vai enjoar. Então, é possível aprender inglês? Mas vá por tema que você gosta. Então, procura um podcast de algo preferido, algo que você curte, sei lá, tecnologia, notícias sobre o mundo, moda, futebol, corrida de carro, enfim, luta, né, galera das artes marciais, enfim. E aí é legal porque se você achar muito difícil de entender aquele podcast específico, mude para um outro que seja do seu nível de conhecimento, né, que você tem interesse também, mas que seja do seu nível de conhecimento. Aí dessa forma, além de você estar em contato com palavras na sua área que é de interesse, vamos supor que seja futebol, você vai tornar, essa é a sacada de assistir ou ouvir os podcasts, você vai tornar ouvir o podcast, ouvir ou assistir em um hábito. Então você vai tornar o hábito de ouvir a língua inglesa algo normal, algo tranquilo para você. Eu já falei aqui para você sobre os mini hábitos. Acostumar o ouvido a entender um idioma, no caso o inglês, é muito importante.
e faz parte, na verdade é a parte mais importante do aprendizado, né? Eu falei isso aqui no último podcast, não tem podcast. Na última live, na live número 5 dessa série de ferramentas para desbloquear sua fala, eu falei que pra mim, pessoalmente, a parte mais importante é você ouvir, tá? A parte mais importante é você destravar ouvindo. Então você começa a assimilar as coisas muito mais ouvindo. Tá? Então um excelente auxílio para você, uma ajuda assim, excepcional, assim, maravilhosa, vai ser assistir, ouvir esses podcasts, né? Se você deseja aprender a falar inglês fluentemente e mais rápido. E assim, vai aumentar teu vocabulário, vai aumentar teu nível de compreensão, você vai conseguir entender o inglês muito mais fácil, mas muito mais fácil. Tá? Então assim, Bruno, tá, beleza, tô compreendendo e tudo mais, mas ainda me falta aquele, sabe, para falar o inglês, para ter aquele impulso. Então aqui nesse ponto, o ideal, gente, é você estar em contato constante com isso. Eu já falei várias vezes, o problema é a falta de consistência que a gente tem, tá? Em fazer as coisas, né? Em tornar hábitos, transformar mini hábitos em hábitos, ou ideias em hábitos, enfim. Então voltando para o contexto, tá? Hoje, atualmente, se tornou uma necessidade aprender inglês. Mas quando você aprende o conhecimento de uma língua, isso vai muito além de sentar numa sala de aula e ouvir o professor falar. Gente, eu estou falando para vocês, nós temos uma escola, a ICEL, Learning English. Tá? Nós temos várias turmas lá, vários professores dando aula. E vai muito além quando você faz a tua parte na sua casa, no teu tempo sozinho. Tem estudos, gente, que comprovam que quando você está exposto à língua em maior tempo, você melhora muito mais a tua performance em aprender. Então chegar na sala de aula é só tipo assim, deveria ser o nosso sonho que seja tipo a cerejinha do bolo, sabe? Ali você vai assistir tua aula, você já tá tipo alimentado durante o final de semana, aquele dia, para aprender o inglês, para falar o inglês, para aprender de forma mais rápida, adquirir conhecimento de forma mais rápida. Porque senão vai tomar muito teu tempo, mas muito mesmo. E assim, o meu caso eu contei na live passada, se eu não me engano, ou em algum vídeo aqui no Instagram, no canal no YouTube, não sei, eu contei sobre a minha experiência de sair do país sem sair do país, né? Estar fora do país sem sair do Brasil. Eu morei no Rio de Janeiro lá, e tinha um grupo de pessoas onde a gente estava, na igreja que a gente era, que era americano. E, cara, eu tinha contato assim diariamente, semanalmente com eles, porque eu morava perto dos caras também, e é interessante que eu fiz um intercâmbio sem sair do país. Não fiz um intercâmbio, eu fiz uma escola de inglês ali durante anos da minha vida, de graça, sem sair do Brasil, sem pagar R$1. E o interessante é que quando a pessoa ela vai para fora do Brasil, né, para aprender inglês, a intenção dela é de literalmente mergulhar na língua e na cultura como uma forma de aprender o inglês. Tipo assim, mas na verdade assim, é como uma forma de aprender inglês mais rápido. Então eu poderia estudar aqui tranquilamente, mas eu vou lá para fora para estar exposto a essa língua para aprender inglês mais rápido. Mas, no entanto, contudo, todavia, não é necessário hoje você ter que sair do país com a tecnologia que a gente tem. Por quê? Essa tecnologia tem tornado cada vez mais fácil fazer esse mergulho nos outros países. É muito mais fácil, você hoje consegue aprender grego, croata, russo, japonês em casa, porque a tecnologia proporciona isso. Então a tecnologia fez com que isso acontecesse. Você tem um celular, você está me assistindo, provavelmente você tem que ter um celular, através de aplicativos, podcasts, plataformas de vídeos, plataformas de filmes, enfim, você tem muito mais o acesso tátil para aprender a falar, tá? E aprender a falar inglês, ela se não se tornou ainda, vai se tornar uma necessidade, vai bater a aguinha lá no bumbum e você vai precisar aprender a falar. Você vai ter que falar. Tá, então assim, você tem diversas opções, né? Que eu falei aí sobre nessa ferramenta, tá? Testa cada uma delas, verifica qual mais te agrada. Às vezes música, podcast, às vezes um filme, às vezes... Enfim, as redes sociais, o Instagram que eu estou usando agora, elas encurtaram bastante, né? Elas diminuíram bastante as fronteiras que eram distantes de nós a respeito de aprender uma língua, a respeito de conhecer um lugar,
não fisicamente, conhecer por foto, por vídeo, por, enfim, entrevista, documentário, diminuiu muito isso. Então, assim, veja como a tecnologia, ela não é um vilão, ela se torna, você vê que ela se torna uma grande aliada nesses momentos. Então, assim, é um mal necessário, entre aspas, mal, mas assim, a gente usando a nosso favor, funciona super. Então, a ideia aqui dessa ferramenta é você utilizar, olha o título, utilizar a tecnologia, é uma ferramenta, utilizar a tecnologia ao seu favor para aprender inglês. Então, não contra você, né? Então, se você tem uma rotina onde você não utiliza tecnologia para aprender inglês, meu Deus, está perdendo seu tempo. Corra agora e utiliza a tecnologia para aprender inglês, tá? Então, você consegue, com o seu celular na mão, você consegue visualizar, você consegue utilizar, você consegue quase que tocar, tá? Nessa oportunidade, nessa chance de falar inglês mais rápido, em menos tempo, né? Fluentemente. Então siga esses passos. Se você não assistiu às outras lives, as outras ferramentas, né, dessa série, volta, assiste, tá? Nós temos aí 5, depois essa é a 6ª ferramenta, usar a tecnologia a seu favor. Tá? Que, assim, eu não tinha isso na minha época, eu tive uma outra grande oportunidade. Então, você que está assistindo, use as ferramentas da tecnologia a seu favor para aprender a falar inglês. Utilize isso, porque ninguém vai aprender inglês por você. Só você pode aprender inglês por si mesmo. Só você pode aprender inglês. Só você pode aprender inglês por si mesmo. Ninguém pode... não tem essa coisa de eu vou te ensinar e você vai aprender. Não, você tem que querer aprender, né? Porque eu tô aqui para te ensinar. Os professores de inglês estão aí para ensinar, mas e o aluno? Ele quer aprender de verdade? Ele vai usar as técnicas realmente? Então a ideia é essa, é fazer vocês usarem as técnicas de vocês, as técnicas que a gente passa para vocês no dia a dia em casa, tá? Esquece as distrações um pouco. Eu sei que a tecnologia ela tem esse outro, a faca de 2 legumes, né? Como diria o poeta. Faca de 2 legumes, né? Tem muita distração, aí você... Então, assim, muito cuidado. Até para as pessoas super focadas é muito difícil. Mas é algo muito, 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 muito extremamente favorável no sentido de te auxiliar, tá? No teu aprendizado do inglês. Ou qualquer outro idioma, enfim. Mas vai nessa. Confia nessa de podcast. Assista podcast. Você vai ter sotaques diferentes. Você vai ter culturas diferentes, pessoas diferentes, assuntos diferentes, vocabulários assim, nossa, um caminhão de vocabulário. Falei isso na live passada. Assista podcasts, use a tecnologia, use o teu Instagram, use o teu YouTube, use os teus aplicativos para aprender inglês mais rápido. E faça isso por pouco tempo durante o dia. Eu já falei 200 vezes, vou falar de novo. Faça isso por pouco tempo. É 15 minutos que você vai tirar. Você não precisa assistir o podcast inteiro. Assista 15 minutos, 20 minutos. E você vai ter resultado. Eu garanto para você que você vai ter resultado se você estiver exposto à língua inglesa sem sair do país. Não é necessário você fazer um intercâmbio. Somente para conhecer. Mas agora, ir conhecer sem saber falar inglês? Ixi, ficou chato. O ideal é você falar fluentemente. Imagina a coisa mais linda, você indo para fora do país, falando inglês fluentemente sem precisar de nada. É isso. Utilize essas técnicas. Aplique no seu dia a dia essas técnicas. Aplique as ferramentas. De novo, vai aqui, o Bruno Dantas Campos nesse Instagram. Assista as outras lives antes desse episódio. Esse episódio 6. Nós temos o episódio 7 aí que vai vir assim, show de bola. Quase acabando, são 8. Nós estamos indo pro final e o final fica bom demais. Belezinha? É isso. Envia essa live para todo mundo que você conhece. Segue a gente aqui no Instagram. Segue a gente no YouTube também. Se inscreve no canal lá, ativa o sininho. Curte o vídeo se você gostar. Beleza? Curte essa live. Manda essa live para todo mundo que você acha que tem interesse em aprender a falar inglês. Se você fala assim, nossa, essa pessoa tem um bloqueio para aprender inglês, Bruno. Ela tá travada, ela tem trauma, ela não consegue falar, não consegue desbloquear. Manda para essa pessoa, não só esse, mas as outras lives também. Beleza? Um grande beijo no coração de vocês, um bom descanso para todo mundo aí. Boa noite, Deus abençoe e até as próximas lives. Bye, bye.